Olá, estudantes da Rede Municipal do Paulista. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de língua portuguesa, vamos ter recomposição da aprendizagem para a turma do terceiro ano. E o tema da nossa aula de hoje é: vamos formar frases? Você alguma vez já tentou formar frases ou até elaborar um texto? Se sim, você está de parabéns. Se não, chegou o momento. Hoje nós vamos aprender a formar frases, elaborar e criar também, tá certo? Mas antes disso, vocês já sabem. Vamos relembrar nosso último desafio? Na nossa última aula, eu deixei essas 5 frases para que vocês pontuassem corretamente. Nós estudamos um pouco sobre os sinais de pontuação. Qual é a utilidade e qual é o uso que cada um deles tem. E a frase número 1 diz assim: a menina caiu da escada. Qual sinal eu posso usar para deixar essa frase mais afirmativa? Se você colocou um ponto final, muito bem. A menina caiu da escada. Ponto final. Ele está afirmando essa ação. Frase número 2. O gato é manchado. Qual sinal eu vou usar nessa frase? E mais uma vez, o ponto final, que eu estou afirmando que esse gato é manchado. Frase número 3. Cadê o bolinho que deixei aqui? Quando eu quero fazer uma pergunta, qual sinal de pontuação eu vou usar na minha escrita para que as pessoas entendam que aquilo é uma pergunta? Ponto de interrogação. Frase número 4. Que maçã gostosa! Quando eu quero que o leitor entenda que eu estou falando assim com muito entusiasmo, com muita alegria, qual sinal de pontuação eu vou usar? Exclamação. Muito bem. E a última frase é mais uma pergunta. Você gosta de maçã? Qual sinal a gente vai usar? Sinal de interrogação. Muito fácil esse exercício, né? Lembre-se que usamos os sinais de pontuação para que a leitura ocorra de uma forma mais adequada, porque quando a gente conversa com a pessoa, a gente consegue expressar através do nosso rosto, através do nosso tom, aquilo que a gente está sentindo. Mas quando a gente está lendo, a gente precisa desses sinais para poder entender que começou a fala de alguém, de algum personagem, que aquele personagem estava assustado, se fez uma pergunta, ok? Então vamos para o nosso tema de hoje. E vamos começar com uma história. Presta bem atenção a essa história que eu trouxe aqui para vocês. Diz assim: a caixa maluca. Um dia, lá do céu, bum! Caiu uma caixa no mato. O sapo viu e falou: uma caixa no mato? Tá no papo. E pulou até lá, rápido. Logo veio o papagaio, o tucano, o jabuti e o leão. Veio o macaco, veio o galo, o tatu e o pavão. E toda a mata ficou no vai e vem adoidado. Muito gato, muito pica-pau, muito pato. A caixa é do sapo, miou o gato. É sim, eu vi, ajudou o jabuti. Viu nada? A caixa é do Rei Leão, falou o pavão. E ficou um bafafá. Fala dali, fala de cá.
O leão, roxo de raiva, bufou. Eu sou o rei sou eu, é tudo meu. E essa é uma história de Flávia Muniz. Olha só que confusão que aconteceu na floresta. Por causa de uma caixa que os animais nem sabiam o que é que tinha dentro dela, né? Todo mundo ficou curioso, querendo saber o que tinha na caixa, de quem era na caixa. Era do sapo que viu primeiro? Era do leão, que é o rei da floresta? Meu Deus, imagina só, todos esses animais juntos fazendo uma confusão enorme. Vamos para o exercício que eu quero ver se você prestou atenção à pergunta. A história. Após ouvir a história com bastante atenção, vamos responder. Você lembra qual é o título do texto? Fala sobre o que é a história. A caixa maluca, muito bem. Quem viu a caixa e pulou até ela bem rápido? Qual foi o primeiro animal que apareceu na história? O sapo. Ótimo. E agora você vai falar o nome de todos os animais que aparecem no texto. Será que você lembra? Sapo, papagaio, tucano, jabuti, macaco, galo, pavão, gato, pica-pau, tatu, leão. Será que eu esqueci algum? Vamos lá. Então, ó, apareceu sapo, papagaio, tucano, jabuti, leão, macaco, galo, tatu, pavão, gato, pica-pau e pato. Uma mistura de animais, né? Tanto animais que a gente pode ter em casa, como animais que vivem na floresta. E o que foi que o leão disse com raiva no finalzinho da história? O que é que ele falou com muita raiva? Ele disse, ó, eu sou o rei sou eu, é tudo meu. Ó, o leão chegou depois, sabia nem o que estava acontecendo e já quis tudo que tinha lá para ele. Agora nós vamos relacionar as frases com as figuras e completar esse texto. Será que você lembra o que cada animal falou? A primeira pergunta diz assim: uma caixa no mato falou o... Qual foi o animal que falou isso? Uma caixa no mato. O primeiro animal que apareceu foi o sapo. Então, ó, como embaixo do sapo temos o número 4, no primeiro espaço vai ficar o número 4. E quem foi que falou? A caixa é do sapo, miou o... Só tem um animal que mia nessa imagem aí. Qual é o nome dele? O gato. E qual é o número que está logo abaixo a figura do gato? Número 1, muito bem. É sim, eu vi. Ajudou o... Qual foi o animal que disse que sim, que a caixa era do sapo e ele viu? Temos 2 animais sobrando. Será que foi o pavão ou será que foi o jabuti? Se você falou que quem disse isso foi o jabuti, você acertou. E o número que está abaixo é o número 3. E agora, ó, viu nada, a caixa é do Rei Leão. Falou o pavão. Foi o último animal que apareceu com o número 2. E esse exercício vai ficar dessa forma aí, ó. 4, 1, 3, 2. Quando surge um exercício de relacionar, eu vou ter que estar atento às informações, o que é que a pergunta quer. Nesse caso, tinha a fala dos animais, mas em cima cada animal possuía um numeral diferente. Então a gente tinha que observar bem quem foi que falou e colocar o número correspondente na lacuna, que é naquele espaço que vem antes da pergunta, ok? Então, vamos ficar sempre atentos quando aparecer alguma questão de relacionar, ok? Próxima pergunta, a gente vai ter agora um exercício relacionado a frases. Então,
Você vai completar as frases com os desenhos. Então, temos a primeira frase. O vovô viajou de... O que é que surgiu? De avião. Muito bem, poderia ser o vovô viajou de carro, de navio, de várias coisas que ele quisesse. Mas nesse caso eu trouxe aí a figura avião para você treinar. Mais uma frase. O bebê toma sopa com a... Qual é o utensílio que o bebê vai usar para tomar sopa? A colher, né? Não pode ser de garfo, que a gente toma sopa com a colher. Vamos ver agora o próximo. Esta é de laranja. Poderia ser várias coisas, né? Mas, olha a figura que eu trouxe. Folha. Então, ó, esta folha é de laranja. 3 frases que você poderia usar várias palavras para completar e quem sabe a partir daí criar até um texto, né, uma história baseada nessas palavras. Agora você vai ter que escolher uma resposta. E eu peço que você fique atento à finalização da frase, porque ela tem que ter sentido. Eu não posso colocar uma palavra que não vai ter sentido com a frase, né? Então temos aí, o leão comeu a carne ou pão? A gente pode até pensar, o leão pode ter comido qualquer um desses alimentos. Mas será que se eu colocar a palavra pão, vai combinar com essa frase? Vê só. O leão comeu a pão. Não combina, né? Porque pão é uma palavra no sentido masculino. Então teria que ser o leão comeu o pão. Então nesse caso, o que é que vai combinar mais? Carne. O leão comeu a carne. Tem que estar atento ao artigo que vai surgir antes da palavra, tá bem? Vamos mais uma. A galinha entrou no cozinha ou galinheiro? Qual das duas palavras tem mais sentido? A galinha entrou no galinheiro, que é o local onde ela mora, onde ela vive, né? Poderia ser na cozinha? Sim, mas nesse caso não ia encaixar na frase. A galinha entrou no cozinha. Todas as frases elas têm que ter um sentido. Próxima pergunta. O coelho comeu a cenoura ou macarrão? Essa é bem fácil de responder, né? Se você falou que a resposta certa é a letra A, o coelho comeu a cenoura. Você acertou, você está bem atento aqui à nossa aula. A abelha picou a minha mão ou cadeira? Quando eu falo de abelha, qual seria o mais real de acontecer? Ela picar uma mão ou picar uma cadeira? Uma mão, né, gente? Então, ó, a abelha picou a minha mão. Ok? Até aí tudo bem, né? Exercício muito fácil de se realizar. Agora nós vamos começar de outra forma. Vamos ter aí algumas palavras que estão fora de ordem. E você vai ter que desembaralhar. Colocar ela bem organizada. E diz assim, ó. De boneca ela gosta. Que frase meio difícil de entender, né? Se eu for organizar essas informações, como é que essa frase ficaria? Vê bem. De boneca ela gosta. Então, ó, um sentido mais real para a frase seria: ela gosta de boneca. A gente consegue entender melhor o que quer dizer dessa forma, né? Vamos para a próxima frase. Celular no ele joga. Não dá para entender nada disso, né? Se eu for organizar essas palavras para ter uma frase com sentido, como é que ela ficaria? Então, vamos ver? Ele joga no celular. A gente consegue entender bem mais, né? Entender bem melhor desse jeito. Ele joga no celular. Vamos para mais uma. Está doente, Ana.
Geralmente no dia a dia a gente não vai falar dessa forma, né? Se eu perguntar para você, olha, cadê Ana? Você vai dizer, está doente Ana? Não. Então a gente tem que organizar essas palavras para dar um sentido melhor a essa frase. Então, como é que ela ficaria? Ana está doente. Olha como ficou melhor. E aí, como é que Ana está? Ana está doente. A gente consegue entender melhor. Vamos para mais uma. Anda de bike João. Aparentemente ela está bem organizada. Mas será que ela pode ficar melhor? Será que eu consigo deixar essa frase bem mais elaborada? Temos a palavra anda de bike João. E se organizar vai ficar João anda de bike. Bem melhor, né? Agora vamos para mais uma perguntinha. Você vai ter que formar frases. Eu tenho aí duas figuras. E que frase eu poderia formar? Temos aí um abacaxi, bem animado, bem feliz. E temos um sol também bem animado, bem alegre. Qual frase eu poderia formar? Sempre que você quiser formar uma frase ou um texto, é bom que você observe alguma imagem, pense em alguma gravura para que você consiga elaborar de olho na fotografia. Então, primeiro, o abacaxi. O que é que eu poderia falar sobre o abacaxi? Quais são as características de um abacaxi? Ele pode ser bom, ele pode ser ruim, amarelo, verde, mas nesse caso, ó, o abacaxi é azedo. Eu poderia colocar, o abacaxi é doce, eu gosto de abacaxi. Então, ó, são diversas frases que poderiam ser elaboradas. E com o sol? O que é que eu poderia falar sobre o sol? Posso falar das cores do sol, onde o sol aparece, o que eu faço em um dia de sol. Mas olha aqui, hoje é um lindo dia de sol. Já é uma frase mais elaborada do que fazer apenas o sol é bonito, o sol é amarelo. É uma frase também, mas olha essa como ficou elaborada. Hoje é um lindo dia de sol, ok? E é nesse ritmo de formar frases que eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Um desafio de hoje, você vai formar frases. Uma frase que tenha a palavra pato e a outra que tenha a palavra cachorro. Então você pode falar sobre as características desses animais, o que eles gostam. Você pode falar sobre onde eles vivem. Tem muitas informações. E só preciso de uma frase para cada uma dessas palavras, tá bom? Na nossa próxima aula, eu vou trazer alguns exemplos de frases. Possa ser que aí na sua casa você elabore frases diferentes da minha, porque a gente tem muita coisa para falar sobre cada um desses animais, né? Mas o importante é que você cumpra o seu desafio, tá certo? E não esqueça, assim que acabar essa aula, corre para elaborar suas frases, tá bem? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!